Quanto às trajetórias de inovação e desenvolvimento, por que alguns países alcançam esse desenvolvimento e outros não? A pergunta sobre quem, né, e por que alguns países alcançam e outros não pode ser respondida a partir de duas contribuições centrais para a reconstrução histórica da trajetória tecnológica. Os autores são David Maury e Nathan Rosenberg. E a formulação teórica de Kim Lu sobre alcançar, que é o catching up, a criação de trajetórias e armadilhas da renda média. Em alguns casos, o argumento central, principal, é que o desenvolvimento não é fruto da genialidade isolada de um mercado espontâneo, mas resultado de trajetórias institucionais, escolhas estratégicas e também da construção de capacidades tecnológicas ao longo do tempo. David Maury é um economista formado pela Universidade de Stanford, onde obteve o doutorado, o mestrado, o bacharelado e hoje é professor emérito. Suas pesquisas se concentram na relação entre mudança tecnológica, crescimento econômico, política tecnológica e comércio internacional, especialmente nos setores de alta tecnologia. Nathan Rosenberg foi um economista americano especializado em história da tecnologia e autor de Dentro da Caixa Preta, onde discute sobre o processo inovador é muito mais complexo do que aparenta. No livro Trajetórias da Inovação, a mudança tecnológica nos Estados Unidos da América no século XX, traduzido pelo professor Marcelo Nobel, que foi reitor da Unicamp, né, e publicado pela editora da Unicamp, esses dois autores eles analisam como os Estados Unidos se tornaram essa grande potência tecnológica no século XX. A tese central de Maury e de Rosenberg é que a liderança tecnológica norte-americana foi construída por meio da institucionalização da inovação. Eles mostram que, ao longo do século XX, a pesquisa industrial deixou de ser episódica e passou a ser organizada, sistemática e profissionalizante. As empresas criaram laboratórios internos de pesquisa e desenvolvimento, passaram a integrar a ciência e produção e incentivar, né, novos pesquisadores. Exemplos concretos incluem a General Electric, que estruturou laboratórios permanentes de pesquisa no setor elétrico, a DuPont, no setor químico, a AT&T, no campo da eletrônica e também das telecomunicações. Esses casos, ilustrados no livro, como uma grande corporação, incorporou a ciência à sua estratégia empresarial. O livro também examina setores chaves como o motor de combustão interna, a indústria química, a energia elétrica, a aeronáutica, a eletrônica e os semicondutores. No caso do motor a combustão, de combustão interna, um motor de combustão interna, por exemplo, o avanço foi o resultado da infraestrutura prévia, conhecimento acumulado e mercados já consolidados. Aqui aparece o conceito de dependência de trajetória. Dependência de trajetória. As inovações são cumulativas e dependem de escolhas técnicas e institucionais anteriores. Esse ponto é essencial para entender como alguns países conseguem avançar e outros não. Aqui se constrói uma base muito sólida, institucional e tecnológica, que, a partir de experiências anteriores, abre essa possibilidade para escolhas futuras. Outro eixo decisivo nesse livro é o papel do Estado, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Maury e Rosenberg mostram que investimentos governamentais em defesa e segurança nacional impulsionam áreas como a telefonia, a eletrônica e também a aeronáutica. A guerra reorganizou essa relação entre a ciência, entre a tecnologia, o governo, e se consolidou como um complexo científico e tecnológico, onde as universidades, as empresas e o Estado também atuam como uma forma articulada. Isso tem uma implicação direta para temas contemporâneos da geopolítica e também da área das ciências da Terra. Setores estratégicos como a energia, materiais, tecnologias eletrônicas são moldados por decisões políticas e contextos internacionais. Keun Lee
professor de economia da Universidade Nacional de Seul e diretor do Centro de Economia Catch Up, aprofunda essa discussão quando ele pergunta por que alguns países conseguem sustentar o crescimento, né, no longo prazo e outros ficam presos na chamada armadilha da renda média. Ele recebeu o prêmio Schumpeter por essa análise. No livro dele, chamado Análise Schumpeteriana da Economia Catch Up, Keun Lee argumenta que o segredo do sucesso está nos sistemas de inovação no nível do país, setor e firma. O conceito-chave de Keun Lee é de que as tecnologias de ciclo curto. O que é isso, né? Tecnologias de ciclo curto são aquelas que se renovam rapidamente, tornam-se obsoletas com frequência e exigem uma inovação constante. Com base na análise de patentes, ele demonstra que a Coreia do Sul e Taiwan conseguiram avançar ao se especializar de uma forma progressiva e atenta, rápida nesses setores. A Coreia do Sul, por exemplo, passou de setores como aço, automóveis e químicos para eletrônicos, semicondutores, displays e tecnologias da informação. Empresas como Samsung, Hyundai e a LG são citadas como exemplos de empresas que acompanharam esse movimento estratégico na Coreia do Sul. Já Taiwan, com empresas como Acer e AU Optronics, também se inseriu nos setores mais dinâmicos. Kyung Lee chama esse momento de reorientação do ponto de virada tecnológico. Países que permanecem em tecnologias de ciclo longo, mais estáveis e dominadas por incumbentes, tendem a ficar presas na renda média. Já aqueles que criam novas trajetórias, tecnologias, aproveitando janelas abertas por tecnologias que estão ainda emergentes, conseguem reduzir essa vantagem dos líderes. Esse processo não é uma mera imitação, mas é uma criação de caminho próprio e que ele chama de path creation. No caso da China e da Índia, Kyung Lee mostra estratégias muito distintas da Coreia do Sul e também de Taiwan. Para esse autor, a China avançando na manufatura e a Índia realizando o que ele chama de leapfrogging de serviços de TI. A articulação entre essas duas obras permite responder a essa pergunta, né? Países alcançam quando constroem instituições de inovação, articulam universidades, empresas e Estado, desenvolvem pesquisa e desenvolvimento e conseguem redirecionar sua especialização tecnológica no longo prazo. Não alcançam quando permanecem presos a estruturas produtivas que são pouco dinâmicas e não estão atentas no curto prazo, quando seus sistemas de inovação vão se tornando obsoletos e se tornam frágeis. No campo das ciências da Terra, isso se conecta com setores como a energia, indústria química, a eletrônica, a aeronáutica, infraestrutura, que moldam tanto o desenvolvimento como também os desafios ambientais. A dependência da trajetória ajuda a entender por que as economias baseadas em combustíveis fósseis podem enfrentar dificuldades para transicionar. O conceito do ponto de virada tecnológico permite pensar como países de renda média podem investir em tecnologias energéticas mais dinâmicas e sustentáveis. Em síntese, Maiori e Rosenberg mostram que a liderança tecnológica resulta de trajetórias institucionais cumulativas. Kyung Lee demonstra que catch up significa recuperar. É um conceito econômico que descreve esse processo no qual países em desenvolvimento diminuem a diferença tecnológica e de renda em relação aos países avançados ou mais desenvolvidos. Então, Kyung Lee argumenta que esse processo é uma arte estratégica, focada em inovação, em superação de barreira, em salto tecnológico, que é o leapfrogging, né, como ele chama, que a Índia tem feito, em setores de TI, de alta tecnologia, né,
Então, exige uma mudança estratégica de especialização tecnológica, fortalecimento de sistemas de inovação. Juntas, essas duas obras, essas contribuições, explicam por que, que alguns países alcançam e outros não. Porque desenvolvimento é um processo histórico, é um processo institucional, é um processo tecnológico e não é apenas um processo econômico. Obrigada.